Olá, hoje, terça-feira, dia 29 de março, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 5, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jaziam grande número de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento, e o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido me curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são. Já não peques, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Toma o teu leito e anda. A palavra de Jesus, mais uma vez, vem mostrar toda a sua autoridade, todo o seu poder sobre a nossa vida. Jesus simplesmente fala para o homem: levanta, tome o seu leito e anda, porque a partir daquele momento ele estava curado. É muito interessante de a gente ver essa situação, em ver que esse homem passou 38 anos de sua vida esperando entrar naquela água para ser curado. E de repente, um homem estranho, porque a palavra diz aqui que ele não sabia quem era o homem que tinha dito para ele pegar o seu leito e andar. Um homem chega, diz para que ele levante, pegue o seu leito e ande, e ele fica curado. E ele sai seco. Ele sai sem precisar molhar as suas vestes, porque não houve a necessidade da imersão desse homem naquela água. O anjo do Senhor, para que traga a graça a uma daquelas pessoas, era necessário que a pessoa mergulhasse na água. E essa água pode nos relembrar a água do nosso batismo, aonde nós procuramos este sacramento e somos imergidos através do sacerdote
nessa vida nova. Mas Jesus é maior que tudo. E Ele tem o poder de curar sem a necessidade da água. Então vemos aqui quantas graças Deus nos deixou. Deus permite que a graça aconteça através da imersão da nossa vida na água do nosso batismo. E Ele também permite, conforme a sua vontade, que sejamos curados através da graça do nome de Jesus. Mais um fato que acontece na liturgia de hoje, nesse evangelho do dia de hoje, deve servir de muita atenção, porque Jesus reencontra com aquele homem e diz: não peques, para que não te aconteça coisa pior. E aqui fica uma grande demonstração do cuidado que nós devemos ter, porque procuramos a graça, procuramos a bênção, procuramos o milagre. E quando Deus olha para nós com esse olhar de amor e misericórdia, devemos ter a consciência que não devemos mais voltar à vida que tivemos. Não devemos mais olhar para trás, para olhar para a vida de pecado que nós levávamos. E sim, nós devemos ter uma mudança completa de atitude e não voltar a pecar, porque conforme diz o Evangelho, que não aconteça coisa pior caso eu peque. Quando nós temos o propósito de seguir a Jesus Cristo, nós devemos confiar que Ele vai estar conosco, vai derramar a sua graça, mas é necessário que abandonemos por completo a vida de pecado em que nós tivemos, porque senão irá acontecer coisa pior. Nós devemos ser verdadeiros conosco mesmo. Nós devemos ser verdadeiros com aquilo que procuramos, para que a graça permaneça em nossa vida e assim possamos servir de testemunhos vivos do amor de Deus, em mostrar para os irmãos que ainda não abandonaram a sua vida e que estão esperando uma nova imersão na água, que Jesus tem o poder de transformar a nossa vida com o poder da sua palavra. E no dia de hoje, tomemos posse daquilo que Jesus nos diz no dia de hoje. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus faz um convite a caminharmos e sairmos dessa vida do pecado em que nós levamos e que muitas vezes nos impossibilita de pegar para nós toda a graça da água do batismo que foi derramado sobre nós, para que possamos viver de maneira maior, de maneira plena, tudo aquilo que Deus tem para nós. E que essa palavra de poder de Jesus possa invadir o nosso coração e que nos tire de onde estamos estagnados, de onde estamos parados, levando essa vida de pecado, para que o próximo passo seja a vida transformada, a vida curada pela palavra do próprio Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima terça-feira e até amanhã.